Hoje vamos dar início a uma matéria, é uma aula introdutória sobre análise combinatória. Especificamente, nós vamos trabalhar nesta aula o princípio fundamental da contagem. Então, vamos dar início a esse conteúdo, item a item, para que a gente entenda primeiro um pequeno conceito. O que é a análise combinatória? A análise combinatória, como já diz o próprio nome, análise de combinações. Então, o que diz esse texto aí? Que é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas com contagens. Mas não só contagens, você vai ter várias elaborações diferenciadas que você faz dentro da análise combinatória. Ela é muito fundamental, principalmente quando se trata de criação de um estoque, por exemplo. Quando você vai fazer um programa, você tem que saber o tamanho do teu código numérico que vai ter tantos itens naquele estoque. E aqui, quando a gente fala de estoque, a gente não fala só do estoque de uma casa, a gente não fala só do estoque de uma empresa. Vamos pensar no estoque de uma nação inteira. Porque mão de obra é estoque. Nós temos vários códigos enquanto pessoas que nos identificam. Um exemplo de análise combinatória é o RG, é o CPF, é o teu NIT. Cada código, a tua matrícula na escola é um tipo de análise combinatória, é um tipo de código. Então, a análise combinatória, ela está relacionada a exatamente isso, aos códigos que é possível criar com uma determinada combinação, tanto de letras quanto de números. E nós vamos estudar todos eles à parte, detalhe por detalhe. Também, e aqui diz esse textozinho, a relação que existe com a probabilidade. Tá? Porque quando você faz uma análise combinatória, após feito a análise, você pode fazer a probabilidade de um evento. Então, a probabilidade seria o assunto ligado às combinações. Então, necessariamente, ela vai fazer parte do estudo da análise combinatória, mas depois de nós entendermos todas as combinações. Por isso, eu fiz o quê? Eu fiz uma relação onde nós vamos ver todas as aulas de análise combinatórias nas seguintes partes. Então, a primeira parte é a aula de hoje, que é o princípio fundamental da contagem, que é bem simplesinho para fazer, para vocês entenderem o contexto geral da análise combinatória. Depois, nós vamos estudar o número fatorial. Por fim não, em sequência, o arranjo simples. Depois, o arranjo combinado. A permutação simples, a permutação combinada e a combinação. Terminado todo esse estudo de análise combinatória, aí nós vamos trabalhar a probabilidade. Como vocês devem ter visto aqui, são mais de 8 aulas para nós podermos entender todo esse contexto. Como vocês também devem saber, nós não vamos conseguir ver toda esta matéria este ano. Então, nós vamos dar sequência ao conteúdo de análise combinatória no ano que vem, aonde a gente parar exatamente esse ano e a gente dá a sequência, beleza? Vamos lá então. O princípio fundamental da contagem. E aqui eu vou trazer um exemplo, um fundamento para vocês, antes do exemplo, né? O princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, postula que, quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é x e a possibilidade da segunda etapa seja y, então basta fazer o quê? Você fazer x vezes y. É só multiplicar. Tá? Então, você determinar quem são os elementos e multiplicar. Princípio multiplicativo, só fazer uma continha de vezes. Como assim, professor? Vou lhe mostrar agora. Olhe bem esse exemplo aqui. Uma lanchonete vende uma promoção de lanches a um preço único.
no lanche, estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. Veja, você tem 3 opções. São oferecidos 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, hambúrguer vegetariano, cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos de sucos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, você pode escolher, então, 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e de baunilha. Você tem quantas opções diferentes de escolha aqui? Você vai ter que escolher 3 vezes, então. Na primeira escolha, você vai ter que escolher entre o sanduíche. Na segunda, entre a bebida. E na terceira, a sobremesa. Mas cada uma das etapas da escolha, você tem opções diferentes. Ó. Na primeira, tu tem 3. Na segunda, tu tem 2. E na última, tu tem 4 opções. Então, quantas chances, quantas combinações diferentes você pode ter? Eu fiz aqui um desenhozinho para você entender. Você pode, olhe bem, escolher qualquer um desses aqui. Ó. Vamos dizer que você escolheu cachorro-quente, suco de... Suco de que é isso aqui? De maçã e um desses cupcake aqui de morango. Tá? Ó, isso aqui é uma combinação, tendo o primeiro item, que é o cachorro-quente. Então você teve uma combinação aqui que vai fazer, mas quantas combinações dá ao todo? Eu fiz esse desenho para vocês verem, ó. Com o hambúrguer vai ter com o hambúrguer. O suco de maçã você vai ter só aqui, ó, 4 combinações diferentes com o cupcake, com as sobremesas aqui, ó. Aqui, ó, nessa sequência aqui. Agora, se eu peguei aqui, ó, o guaraná, eu tenho mais 4 opções. Então, só com esse aqui é um hambúrguer, né? Só com esse hambúrguer aqui, você já tem 8 opções. Para cada exercício, nós não vamos fazer desenhos. Tá? Tem uma estratégia que nós usamos para resolver isso aqui, que é muito simples. Não precisa se quebrar ou ficar pensando muito. A estratégia é assim, ó. Eu tenho na primeira opção quantas? 3. Na segunda opção, 2. Na terceira opção, 4. Então, o que eu vou fazer? Ó? Você vai resolver assim. Ó. Presta bem atenção. Na primeira opção, 3. Aqui eu tenho 2 na segunda opção. E na última opção, tenho 4. Estão vendo? Cada uma das opções. É só multiplicar. Ó. 24 possibilidades diferentes. Eu não preciso ficar fazendo desenhozinho, esquema, é só multiplicar o que eu tenho em cada uma das opções. Bem simples, né? Viram como é fácil? Bom, aqui eu quero dar mais um exemplo para vocês, e agora só vai falar de números. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com esses aqui, com esses dígitos somente aqui, ó, com o 3, com o 5, com o 7, com o 8 e com o 9. Bom, peraí. Não sei, professor. Vamos pensar bem, gente. Como é que eu vou montar usando o princípio fundamental da contagem? Antes eu tinha 3 objetos. Né? Primeiro eu escolhia o cachorro, lá o cachorro-quente, o lanche. Né? Qual dos lanches eu escolhia? Agora, qual é a minha primeira opção? Tem 3 algarismos, então eu vou escolher o que vai na primeira casa. Quantas opções eu tenho na primeira casa? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 opções na primeira casa. Quantas opções eu tenho na segunda casa? Tenho as mesmas 5. Quantas opções eu tenho na terceira casa? Porque é 3 algarismos, né? Por exemplo, vamos pegar um número aí, 357. Ó. Tem 3 opções. Que vai na primeira casa, que vai na segunda e que vai na terceira. Todas essas opções têm a quantidade iguais de número. Vamos lá. Olha aqui, eu fiz um exemplo. Eu vou colocar na primeira casa agora só o 3, tá? Só com o 3. Na segunda casa, eu posso colocar o 3, eu posso colocar o 5, eu posso colocar o 7, eu posso colocar o 8, eu posso colocar o 9. Eu posso colocar qualquer um desses 2 números, ó.
certo? Na terceira casa, eu posso colocar todos eles de novo. Aqui eu fiz, ó, na primeira linha, na segunda e na terceira. Na primeira linha eu posso colocar qualquer um dos 5, na segunda linha também qualquer um dos 5 e na terceira também, ó. É só multiplicar, ó. Ainda não entendi, professor. Vou fazer uma outra estratégia aqui para vocês verem, tá? Eu fiz aqui uma listinha. Você pode fazer na primeira, aqui, ó, com o 3 aqui, ó. 3, 5 e o 7. 3, 5 e o 8. Aí tu pode fazer todas as opções de 300 e alguma coisa. Tu vai ter um monte de opções aqui, ó. Eu só fiz 2 aqui para vocês verem. Então, com o número 3 aqui, eu vou ter várias combinações. Mas aí eu vou colocar agora o número 5, ó, na primeira casa. 5, 3 e o 7, ó. Eu podia pôr aqui, ó, 5, 3, 3, tá? Eu posso pôr o 7 aqui em cima, 3 e o 5, ó. 7, 3 e o 8, que está aqui, ó. E aí tu vai fazer a mesma quantidade para todos os números. Então, o que que acontece? Na primeira linha, tu vai ter 5 opções de números diferentes. É daqui, ó. Eu contei aqui, ó. E essa aqui é a primeira linha que eu digo, primeiro número aqui, ó. Tá vendo? Que é na casa dos 300, ou na casa dos 500, ou na casa dos 700, ou na casa dos 800, ou na casa dos 900. Na segunda linha aqui, ó, esse segundo número aqui, ó, eu vou ter também 5 opções. Ó. Pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7, o 8 e o 9. Normalmente, ó, então aqui, ó, 5 opções na segunda linha. E na terceira linha eu também tenho as mesmas 5 opções. Então, logo, usando o princípio fundamental da contagem, eu vejo quantas opções eu tenho na primeira casa aqui, ó, na segunda casa e na terceira casa, e só multiplico. É só fazer isso aqui, ó. O problema todo, pessoal, baseia-se em fazer isso aqui, ó. Ficou meio feio o meu desenho aqui, né? Então, é só isso que eu quero que vocês façam no exercício do princípio fundamental da contagem. Legal, gente? Para a aula de hoje era isso, e eu aguardo vocês na próxima aula para nós continuarmos estudando análise combinatória. Até mais. Boa semana.